e te use poderosamente. Apresente sua turma aí, pessoal lá da congregação, sua esposa. Agradeço, reverendo Marcelene. Boa noite, irmãos. Agradeço também ao conselho, a irmã Jane, que também intermediou o convite. Eu sou o Leandro, pastoreio a nossa congregação em Itapevi e sou pastor auxiliar em Imbu, pastoreada pelo reverendo Marcos Novaes, de quem trago um abraço para a amada igreja, juntamente do nosso conselho este nosso, que hoje temos a presença aqui do presbítero Denilson, presbítero Tiago, juntamente com a sua esposa Luzia, e do lado da Luzia me acompanha a minha esposa Débora. Estamos muito felizes, reverendo Marcelene, uma pessoa fantástica, a quem eu admiro e estimo muito, e é um privilégio estar com os irmãos nesta noite. Eu convido a amada igreja para meditarmos nesta noite no Salmo 128. É o cântico de romagem. Assim nos diz a Escritura Sagrada: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amados irmãos, o Salmo 128 pertence aos cânticos de romagem, aos cânticos de degrais. Os salmos são entoados pelos peregrinos israelitas enquanto subiam a Sião, a Jerusalém, para adorar ao Senhor. Enquanto caminhavam, eles cantavam sobre aquilo que constitui uma vida verdadeiramente abençoada. Eles cantavam sobre as promessas da aliança e das bênçãos reservadas sobre aqueles que vivem sob o governo de Deus. É interessante percebermos que o salmista aqui, ele não descreve uma vida marcada por grandes feitos. Não encontramos neste salmo reis conquistando nações, profetas realizando grandes milagres, ou grandes exércitos, ou pequenos exércitos vencendo grandes batalhas. O retrato apresentado neste salmo é de um homem comum, é de um homem que trabalha, um homem que ama sua esposa, que vê os seus filhos crescerem e que chega à velhice contemplando os seus netos e que se alegra com a prosperidade de Jerusalém. Contudo, por trás dessa simplicidade, existe uma profunda verdade teológica que envolve este salmo. Ele foi cuidadosamente construído como um movimento de expansão da bênção divina. O texto começa com um único indivíduo que teme ao Senhor. E em seguida, a bênção alcança o seu trabalho, se estende ao seu lar e finalmente transborda para Jerusalém e para toda a comunidade da aliança. Essa progressão reflete uma verdade central na teologia bíblica. Deus sempre transforma o mundo de dentro para fora. Por isso, o Salmo 128 não é apenas um salmo sobre família, e nem apenas um salmo sobre prosperidade,
Se trata de um salmo sobre a expansão das bênçãos da aliança de Deus. Eu tenho certeza que todos aqui desejam as bênçãos descritas nesse salmo. Ter um trabalho frutífero, uma família saudável, filhos firmados no caminho do Senhor, paz da comunidade. Mas o salmista nos lembra que não podemos colher os frutos sem possuir a raiz. Todas essas bênçãos que o salmista vai desenrolar, elas brotam da mesma fonte. Por isso, antes de vermos e analisarmos os frutos das bênçãos, da alegria e da felicidade que é o homem que teme ao Senhor, o salmista nos conduz em primeiro lugar à fonte dessa satisfação. A raiz da felicidade é o temor ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmo começa com uma palavra muito importante: bem-aventurado. A palavra traduzida aqui é feliz, plenamente satisfeito ou verdadeiramente realizado. Se nos lembrarmos bem, quando Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos, ele começa o seu sermão da montanha da mesma forma: bem-aventurados. É interessante que Jesus, ele não chama de feliz aqueles a quem o mundo considera felizes. Para o mundo, feliz é aqueles que são ricos, aqueles que são fortes, influentes. Mas para Cristo, felizes são aqueles que reconhecem a sua dependência, que reconhecem a dependência de Deus. O homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, queridos irmãos, não é o mesmo que temer a um tirano ou a um ditador. Temer a Deus é demonstrar absoluta reverência, admiração, submissão a um Deus poderoso e santo. Temer a Deus é inclinar-se diante deste Deus poderoso em glória e majestade. Nós podemos observar isso em Isaías capítulo 6, no verso 2, quando ele se depara com a visão do trono e ele vê os anjos adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo. Este é o temor que deve despertar em nós um amor inexprimível, gratidão e reverência. É este temor que nos fará andar nos caminhos estabelecidos por Ele. Quando Isaías está diante do Senhor, da visão do trono, imediatamente ele se dá conta de quão miserável e pecador ele é. Diante de um Deus santo e poderoso, temendo a este Deus, nós nos damos conta do quanto necessitamos deste Deus e precisamos nos curvar e alinhar à sua vontade, para o nosso próprio bem, para que sejamos felizes, para que sejamos bem-aventurados. É este temor que nos impede de pecar contra Ele, porque todo pecado desagrada a Deus, é uma afronta contra ao Senhor. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Sendo assim, tendo ideia e menção desta raiz principal da felicidade, que é o temor ao Senhor, vejamos agora então as bênçãos que acompanham este homem e esta mulher, este indivíduo que teme ao Senhor e obedece a Ele. Em primeiro lugar, o salmista vai dizer no verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Após temer ao Senhor, obedecer a Ele, este homem, esta mulher, este indivíduo alcança a felicidade. E esta felicidade, como nós vimos na introdução, é uma expansão da bênção do Senhor. Ela agora atinge e alcança o trabalho. A palavra trabalho neste texto, ela expressa a ideia de labuta, produção, propriedade adquirida como resultado do trabalho. Ele comerá do trabalho de tuas mãos.
A ideia aqui do texto, meus irmãos, é que este homem que trabalha com alegria, com o temor do Senhor, ele sempre comerá, nunca há de faltar. É uma ideia de constância. A ideia do verbo hebraico aqui é comer sempre, desfrutar sempre, ou seja, uma bênção constante. Amados irmãos, na Bíblia, trabalhar e não desfrutar do que se produz é sinal de maldição. Trabalhar e desfrutar do trabalho é sinal de bênçãos. Entre muitos exemplos que temos na Bíblia, podemos citar o caso de Isaac, lá em Gênesis 26, no capítulo 12. Isaac prosperou na terra dos filisteus. Sabem como? Trabalhando. O restante do salmo, deste versículo 2, vai dizer que essa pessoa será feliz e tudo lhe irá bem. Certo dia, eu estava pronto para iniciar mais uma jornada de trabalho e um dos meus companheiros de trabalho me disse assim: Leandro, lá vamos nós para mais um dia de trabalho. E tudo isso é culpa de Adão, ele disse para mim. Se não fosse por Adão, nós não teríamos que trabalhar, disse ele, dando a entender que se Adão não tivesse pecado, nenhum de nós precisaríamos trabalhar. E eu percebi que muitas pessoas acreditam nisso. Eu percebi que muitas pessoas aprovam esse tipo de pensamento sem o entendimento, e isso não é verdade. O trabalho, na verdade, queridos irmãos, ele se revela na Bíblia como um elemento indispensável no plano de Deus para a humanidade. O Senhor criou o homem para o trabalho. O missiólogo peruano chamado Samuel Escobar, ele vai dizer que a doutrina bíblica da criação apresenta a Deus como uma divindade ativamente trabalhadora, que fez os seres humanos como trabalhadores, conforme a sua imagem e semelhança. Este entendimento do trabalho, ele percorre todo o Antigo e o Novo Testamento. Podemos ver o próprio Cristo, ele tinha uma profissão. Nós vemos o apóstolo Paulo, mesmo sendo o maior missionário, certamente, do Novo Testamento, ele também trabalhava confeccionando tendas. E se não bastasse, quando Jesus cura o paralítico lá em João 5, e é questionado por curá-lo num sábado, ele vai dizer que, assim como o Pai trabalha, ele também trabalha em prol dos filhos de Deus. Deus não poderia castigar Adão fazendo-o trabalhar, uma vez que ele já tinha o criado para esta função, independentemente dele pecar ou não. Lá em Gênesis 2,15, Adão tinha uma missão, tinha uma atribuição, que era cuidar e cultivar o jardim. A palavra cuidar lá em Gênesis, no hebraico, é abad, que significa trabalho. E a palavra cultivar, que é chamar, significa guardar, vigiar e observar. Esta era a função de Adão. Porém, quando ele peca, quando ele desobedece ao Senhor, em Gênesis 3, versículo 17, o Senhor diz que agora o homem teria que trabalhar de forma penosa, árdua. E o verbo usado lá é iba e sabão, que quer dizer trabalho árduo, trabalho pesado, trabalho com labuta. Deus criou o homem para trabalhar no jardim, mas quando este peca, o pecado trouxe consequências devastadoras, não só para o homem e para a mulher, mas para toda a criação. O solo começa a produzir ervas daninhas, espinhos, abrolhos, fazendo agora com que o homem tenha que trabalhar arduamente, com sofrimento. Antes de pecar, Adão deveria simplesmente trabalhar, abad. Após o pecado, agora, iba e sabão, ele tem que trabalhar com labuta. Mas Deus criou o homem para glorificá-lo por meio do trabalho. Precisamos entender que a partir da criação, eu e você fomos criados com uma vocação, um chamado para atuar numa área específica, e não simplesmente para possuirmos empregos, ainda que necessitemos.
Temos que encarar o trabalho não como uma forma de sustento, como uma forma de ter renda. E este é o maior perigo dos nossos tempos. Porque pessoas que não têm um entendimento bíblico buscam no trabalho realizações pessoais, e não estou dizendo que isso não é legítimo, mas se esquecem que todo o trabalho deve glorificar a Deus. Ou qual de vocês, ou qual de nós já não se deparou com a necessidade de precisar de um serviço público, ou qualquer outro tipo de serviço, e às vezes você é ignorado ou maltratado durante este serviço que você está precisando? Ou só acontece comigo? Porque nós vemos pessoas que estão exercendo funções sem vocação, estão trabalhando somente com o viés de necessidade, e isto é legítimo, mas nós devemos encarar o emprego como uma bênção. Devemos aspirar coisas grandes, sim, mas até chegarmos lá, precisamos nos submeter a outros tipos de trabalho, para que tenhamos condições de realizar os nossos sonhos. Mas enquanto trilhamos por este objetivo, devemos servir aquilo que nós trabalhamos com excelência. Devemos servir ao nosso trabalho como se estivéssemos prestando um culto ao Senhor, que é o que a palavra nos diz. Calvino vai nos ensinar que não há diferença entre o pregador e uma dona de casa. Ambos estão prestando um culto a Deus. Encararmos essa verdade, queridos irmãos, é resgatar o verdadeiro sentido de ter uma profissão e entender que essa profissão é prestar um culto a Deus. Existe uma frase muito conhecida que é atribuída ao filósofo Confuso, que diz assim: encontre um trabalho que você ame e nunca mais você terá que trabalhar. Queridos, quando estamos exercendo a nossa vocação, trabalhamos com amor, glorificando a Deus através do nosso trabalho. Uma igreja onde as pessoas amam trabalhar é uma igreja abençoada. Uma família onde o provedor ama trabalhar é uma família abençoada. Essa família cresce espiritualmente, a igreja cresce espiritualmente, cresce financeiramente, cresce materialmente. Quem gosta de trabalhar, gosta de dar dízimo. Quem gosta de trabalhar, gosta de ofertar, investir na obra missionária. Valorize o que você faz, amado irmão. Por mais simples que pareça o seu trabalho, valorize e faça como um culto ao Senhor. Trabalhe todos os dias, não como se estivesse trabalhando para pessoas, mas para Deus, como diz lá em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeste, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A tradição reformada, ela desenvolve alguns princípios baseados nos pensamentos de Calvino, e por mais que nós presbiterianos, nós lutamos tanto contra a teologia da prosperidade, e realmente nós entendemos que existe uma má compreensão em verdades por trás desse entendimento, mas Calvino ele ensinou um princípio de teologia de prosperidade para nós presbiterianos. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, nós devemos encarar o trabalho como culto ao Senhor. Em segundo lugar, ele vai exercer o conceito de frugalidade, ou seja, uma vida simples. Trabalhe como um culto ao Senhor e deseje ao mesmo uma vida simples. E em terceiro lugar, ele vai dizer: poupe, economize o seu dinheiro. Só que nós pregamos tanto contra a teologia da prosperidade, que às vezes nós nos esquecemos que Deus, Ele ainda é o dono do ouro e da prata. Queridos irmãos, o uso errado por parte de pessoas que não têm um entendimento bíblico não nos autoriza ao desuso dos bens que o Senhor nos concede através do trabalho. Você trabalha o mês inteiro, seguindo os princípios da teologia reformada, trabalhe como um culto ao Senhor, tenha uma vida simples, economize o dinheiro, mas desfrute das bênçãos de Deus, desfrute do que você ganha. Leve a sua esposa para tomar um sorvete no dia de domingo, leve os seus filhos para o cinema,
Às vezes, né? Não sempre, porque eu tenho filhos adolescentes e sei como é que é. Se eu for fazer todas as vontades deles toda semana, o terceiro ponto aqui que Calvino ensina a respeito de poupar, se eu for seguir as vontades dele, eu não vou conseguir poupar. E poupar, queridos irmãos, é algo extremamente importante para nós, ter uma reserva de segurança, não sabemos o que pode nos acontecer e suceder. Olha que interessante, a teologia da prosperidade reformada. Isso para nós é uma bênção. Em segundo lugar, após este homem que teme ao Senhor ter a felicidade alcançando a sua esfera do trabalho, da onde colocar as suas mãos e o Senhor prosperar o seu trabalho, em segundo lugar, agora a felicidade deste homem que teme ao Senhor, ela alcança o seu lar. Versículo 3. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Queridos irmãos, a imagem da família aqui é linda, é singela, é bonita. Olha os nexos comparativos que o autor usa, quão especiais eles são. A esposa do homem que teme a Deus é comparada a uma videira frutífera, e os filhos como rebentos de oliveira. Vejamos a primeira comparação, a esposa como videira. Nos tempos bíblicos, ter uma videira no quintal era símbolo de prosperidade, era símbolo de alegria. O vinho, como a fonte última de todos os bens, dos bons frutos, tornou-se um símbolo de prosperidade, de vida, de fertilidade. É usado aqui como uma alegoria para descrever a vida frutífera da esposa de um homem que teme ao Senhor, ou de uma mulher que teme ao Senhor. Dependendo do tipo da videira, uma videira pode viver até 100 anos. A esposa aqui não é comparada a cardos ou espinhos, ela é comparada a uma videira. Naqueles dias em que o Salmo foi escrito, havia o costume das pessoas, após um dia de trabalho, sentarem-se debaixo das videiras, tendo as havas das uvas sobre as suas cabeças, relaxando sobre aquela sombra, e vendo a bênção do Senhor através da sua propriedade, da sua vinha que iria produzir o vinho, e aquilo trazia alegria, trazia segurança. Assim também é a mulher temente a Deus. É a mulher que traz conforto para a sua casa. É a mulher que traz conforto para o lar, que traz segurança para o esposo, para os filhos, a qual nós descansamos na sombra dessa mulher temente ao Senhor, dessa mulher zelosa. A Bíblia compara a esposa à videira aqui por esse sentido. A videira, ela tem uma madeira que é extremamente frágil. Quem já viu uma videira aqui? Acho que todos. E ela tem uma madeira extremamente frágil. A madeira da videira, ela não serve para trabalhos pesados. Mas nós, homens, nós não ligamos para a fraqueza desses galhos, mas sim para a abundância e doçura do fruto que ela produz. Assim é como o esposo olha para essa esposa, nunca destacando as fraquezas dela, mas apaixonado pela sua doçura. Olha que imagem maravilhosa o salmista nos traz. A videira, para ser produtiva e extremamente produtiva, ela precisa de uma treliça certa, de um ambiente certo. Muitas mulheres não são frutíferas porque não encontram no seu marido, no seu cônjuge, essa videira. E eu estou falando agora do homem infeliz, não do homem feliz que teme ao Senhor. Este marido não dá o suporte necessário para que a videira produza esses frutos doces, sublimes, maravilhosos. A esposa crente, ela precisa ser frutífera.
ela precisa ser visionária e produtiva, mas para isso ela precisa da treliça. Infelizmente, em nossos dias, nós temos visto o feminismo deslegitimando a esfera da atuação da mulher como esposa. A esposa que é engajada no lar, nos deveres domésticos, e eu não estou dizendo que as mulheres só têm que servir em casa como doméstica, eu não estou dizendo isso, mas esses pensamentos do nosso mundo de hoje querem colocar a mulher em todas as frentes, em todas as esferas de atuação, mas menos no lar, menos na casa. Em Provérbios 31 nós vamos ver a alegria que é para uma família, para um esposo, ter essa mulher temente ao Senhor dentro do lar. Provérbios 31 vai descrever com excelência ali a atuação da mulher como auxiliadora, como mãe. A própria nação de Israel, muitas vezes, ela é comparada na Bíblia como uma videira. Porém, Israel havia se tornado uma videira brava, porque não temeu ao Senhor, porque desobedeceu ao Senhor e seus princípios. E vemos hoje casamentos, famílias destruídas, porque não seguem os princípios, os parâmetros bíblicos. Mulheres que não são submissas ao Senhor. E isso é o perigo para a nossa sociedade, irmãos. Muitas esposas não são frutíferas no lar porque têm dado ouvido a essas ideologias e têm se esquecido das Escrituras. Há muitas esposas, infelizmente, e não estou dizendo que é o caso do crente, do nosso contexto, mas estou falando de um contexto atual da nossa sociedade. Muitas esposas não são motivos de alegria, e a Bíblia também vai falar sobre isso. Provérbios 21:9 vai dizer assim: é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Provérbios 21:19 vai dizer também: melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Mas este é o cenário da mulher que não teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela produz bons frutos, ela é doce, ela edifica a sua casa. Vejamos agora o outro nexo a respeito dos filhos, que também é fascinante. Os filhos de um homem abençoado são comparados ao rebento da oliveira, ou seja, brotos da oliveira. Aqui a longevidade das oliveiras, ela é muito além do que da videira. Olha que interessante, isso é uma estimativa, tá? Estima-se que alguma das oliveiras presentes em Israel tenham mais de 2.500 anos. E se isso for verdade, podemos afirmar que alguma das oliveiras que se encontram lá, estavam lá quando Jesus foi orar lá naquele lugar, lá no Monte das Oliveiras. Olha que interessante. A raiz principal daquela árvore possivelmente ainda esteja lá, vivas até hoje. É interessante que quando a oliveira ela fica muito velha, o tronco principal ele para de produzir frutos. Sendo assim, deste tronco principal, mudas e brotos começam a surgir quando o tronco velho já não produz mais, e começam a crescer ao redor do tronco principal, e tornam-se parte integrante de uma mesma árvore. Olha que fascinante. Depois de um tempo, a árvore original, que aqui neste texto simboliza o pai e a mãe, pode estar cercada de vários brotos jovens e vigorosos. E o salmista aqui vai dizer que esses brotos são como os filhos ao redor de uma mesa. Por isso ele usa esta imagem fantástica e maravilhosa. Ou seja, os brotos, os filhos participam e possuem a mesma raiz de seus pais.
e produzem a mesma safra de azeitonas. Espiritualmente falando, os filhos podem se tornar firmes na fé graças às raízes fortes espirituais dos pais. Quando os pais já ficam velhos, os filhos devem dar sequência ao trabalho nesta terra. Depois os netos e em seguida os bisnetos, como diz o Salmo, todos da mesma raiz, produzindo a mesma espécie de frutos. Se somos pais tementes ao Senhor, nós produziremos filhos tementes ao Senhor. É interessante que eu vi o reverendo Marcilene ali com o seu netinho, e como é uma bênção ser avô. Como é uma dádiva preciosa. Eu estou aguardando o momento de me tornar avô. Minha filha casou recentemente, mas quem sabe, num breve tempo já venham os netos, e eu não tenho dúvidas de que deva ser a melhor coisa do mundo, né? Nesse sentido familiar, de ver a posteridade, de ver os filhos dos nossos filhos. E essa é uma promessa deste salmo, essa é uma promessa para o homem que teme ao Senhor. Olha que interessante esse conceito de raiz, como isso é bíblico, como isso não é uma analogia do Salmo, não é uma visão bonita que o reverendo Leandro aqui está traçando, isso é bíblico. Abre a sua Bíblia lá, por gentileza, em Isaías 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. Olha lá, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Olha que fascinante. E lá no versículo 10 do mesmo capítulo, do capítulo 11, vai dizer assim: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Olha aí as raízes. Olha as raízes se perpetuando sobre as gerações. O salmista fala dos brotos da oliveira, os filhos como brotos. E queridos irmãos, esses brotos ainda jovens, ainda novos, eles precisam ser cuidados, porque ainda são frágeis, assim como a videira. A estratégia do diabo é arruinar esses brotos. Por isso vemos atualmente essas ideologias impregnando pensamentos equivocados para destruir o que é a posteridade, para impedir a sucessão familiar. Estão tentando, meus irmãos, por meio dessas ideologias, e principalmente ideologias de gênero, destruir a sexualidade das nossas crianças, para que essa raiz não se perpetue, para que ela não gere frutos. A estratégia é exatamente essa: cortar as raízes que nos unem aos nossos filhos e impedir o desenvolvimento da estrutura familiar designada e criada por Deus. E olha que interessante, o salmista, ao trazer esses nexos comparativos, ele vai dizer a respeito da ideia da mesa, da família reunida ao redor da mesa para uma refeição, algo que em nossos dias tem se tornado cada vez mais raro. Há famílias que os filhos pegam a comida e vão se sentar à frente da TV ou de um computador ou de um celular e não se sentam à mesa com os pais. Há famílias que infelizmente não têm mais tempo para orar juntos durante as refeições. Isso está se perdendo. Estamos perdendo valores. Mas como homens e mulheres tementes ao Senhor, precisamos resgatar esses valores, e se já o praticamos, precisamos persistir para inculcar na mente dos nossos filhos, como diz as Escrituras, e eles jamais se desviarão deste caminho. Nós precisamos reunir as nossas famílias ao redor da mesa, queridos irmãos, nos sentarmos a esta mesa. Como é premiado e abençoado este homem com longevidade, terás os seus netos e os seus filhos assentados à mesa, que grande bênção. Provérbio 17:6 vai dizer: coroa dos velhos são os filhos dos teus filhos.
Que bênção gloriosa. E ela está destinada a mim e a você, querido irmão. É uma promessa para aqueles que temem ao Senhor. Por isso não se desvie deste caminho, não duvide deste caminho. Persista, insista, pois as bênçãos do Senhor acompanham os que o temem. E em terceiro e último lugar, e não menos importante, esta felicidade após alcançar o trabalho e alcançar a família, agora ela alcança também a comunidade da aliança. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Realmente quem teme ao Senhor é abençoado. Bem-estar, prosperidade, felicidade, são bênçãos anunciadas aqui sobre um adorador temente em Jerusalém. Mas nós sabemos que nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos adversidades, mas as promessas do Senhor estão aqui designadas para nós. Precisamos persistir, precisamos insistir e sempre temer ao Senhor. Mas observe algo aqui interessante. Este salmo termina aonde ele começou, lá na peregrinação, lá em Jerusalém. O homem temente ao Senhor, ele começa na peregrinação em Jerusalém. E o salmo termina com a alegria dele contemplando e sendo feliz e alegre por presenciar a prosperidade da sua comunidade, da sua cidade, do seu país. O homem sobe para adorar e termina contemplando a paz de todo o povo de Deus. E vemos algo aqui interessante. A verdadeira piedade, ela nunca é individualista. O homem que teme a Deus, ele ama aquilo que Deus ama. E as Escrituras não vão negar nenhuma vez e vão deixar muito explícito que Deus ama o seu povo. Por isso, essa bênção ela não é individual só para mim. Se eu temo ao Senhor, eu amo aquilo que Deus ama, e o Senhor não nos ama somente individualmente, mas no coletivo, como povo eleito do Senhor, como igreja. Agora, a bênção aqui ultrapassa os limites pessoais, lá quando ele teme, ou do seu trabalho, os limites da sua casa, e agora chega à cidade, ao povo da aliança, às futuras gerações. O homem temente a Deus, ele não vive isoladamente. A sua piedade, ela impacta a igreja. O seu temor, ela impacta a sociedade. O seu temor ao Senhor impacta a sua família, os seus filhos, a posteridade, a sua geração. Vemos aqui uma teologia pública e reformada. A fé bíblica não é privada. O homem de Deus, ele ama a cidade. Ele busca o bem comum na sociedade, ainda que essa esteja corrompida como está. Mas precisamos buscar este bem comum, orar pela paz do povo, orar por nossos governantes. Precisamos influenciar a nossa sociedade, queridos irmãos, com os ensinamentos bíblicos, com o temor ao Senhor. O temor de Deus estabiliza famílias. Famílias estabilizam igrejas. E igrejas transformam cidades e nações. Olha como isso é profundo. Tudo começa dentro de um lar, dentro de um coração, dentro do seu e do meu coração. Perceba aqui a progressão natural do texto deste salmo. O temor começa no coração de um indivíduo. Depois ele se expressa nas mãos, naquilo que ele faz, no seu trabalho. Em seguida, vai para a sua mesa, para a sua casa, sua família, e por último, reflete na sociedade, na cidade. Só que para concluir aqui, irmãos, existe um problema. E este problema somos nós. Infelizmente, nenhum de nós teme ao Senhor perfeitamente. Infelizmente, nosso coração falha. Infelizmente, nós falhamos no nosso trabalho. Infelizmente, nós falhamos, às vezes, como pais.
Infelizmente, nossa família às vezes falha conosco, e a sociedade nem se fala. Mas a boa notícia deste salmo e desta mensagem é que Cristo, o nosso Salvador, Ele é o homem perfeitamente bem-aventurado deste salmo. Ele é aquele que temeu perfeitamente ao Pai, andou perfeitamente nos caminhos estipulados por Deus, trabalhou perfeitamente para a glória do Pai, incansavelmente. Formou uma família espiritual, e essa família foi tão bem sucedida que eu e você fazemos parte dela. E se não bastasse isso, Ele está construindo e preparando a nova Jerusalém. E isso nos traz esperança e faz toda a diferença para nós, porque se fôssemos para ter essa família perfeita, se fôssemos para ter essas bênçãos como nós vimos aqui, dependentes da nossa própria força, dependentes da nossa própria capacidade, nós estaríamos fadados. A boa notícia é que essas bênçãos e essa alegria, elas provêm de Deus, a quem nós tememos, e que está pronto a nos abençoar. E agora, unidos a este Cristo, que é o nosso exemplo, começamos então a experimentar a restauração para as famílias, para lares, para a sociedade, para os nossos corações. Começamos a experimentar a restauração do coração, da nossa vocação como trabalhadores, da família, da comunidade, até o dia, amados irmãos, em que a criação será plenamente restaurada no reino eterno. Portanto, o Salmo 128 nos ensinou que o temor do Senhor é o fundamento para toda a vida. Nos ensinou que a fé cristã não se limita ao culto de domingo, mas alcança todas as esferas de nossa vida: trabalho, família, igreja e sociedade. E acima de tudo, nos ensinou que Cristo é a esperança para aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos, mas que Ele já conquistou e fez por nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua posteridade. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu trabalho. E que aonde você estiver, você seja esta luz. Você seja esta verdade a transmitir para essa sociedade que tanto precisa desta mensagem. De pessoas que tanto anseiam por essas bênçãos, mas por estarem alienadas a Deus, mas porque às vezes eu e você não o professamos como deveríamos, mas em nome de Cristo Jesus o faremos, pela graça e misericórdia do Senhor, e certamente o nome dele será exaltado pela nossa nação, pela sua cidade, pelos seus vizinhos, em nome de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.